Vou compartilhar aqui. Tá dando para ver aí, gente, a tela? Tá legal? Tá sim, Fará. Tá, então. Ó, então, como sempre, eu tô sem o meu chat. Por favor, pode interromper à vontade, podem perguntar à vontade, que não tem problema nenhum, não. Eu fui até a questão 12, 13, 14, foi até onde, hein? Não lembro. Eu acho que 14. 14, inclusive, né? Eu acho, mas eu não sei. Não Então explica. tá. Então, beleza. Tem um cara que cismou de cortar grama aqui na frente da casa do meu genro e da minha filha aqui. Se você estiver escutando um barulhinho de um motorzinho ligado, é o sujeito cortando a grama. Ele podia cortar a grama no outro horário, né? Não sei exatamente o que. Então tá, gente. Questão 14 fala do gluconato de cálcio, que é a massa molar 430 gramas por mol. É um medicamento destinado principalmente ao tratamento da deficiência de cálcio. Na forma de solução injetável, a 10%, ou seja, 100 miligramas por ml, esse medicamento é destinado ao tratamento da hipocalcemia aguda. Lembrando a vocês que a hipocalcemia aguda é característico das mulheres, principalmente no estado pré-menstrual, pós-menstrual, pós-menopausa, melhor dizendo, né? Isabela, bem-vinda. Então, a pós-menopausa, a perda de cálcio é significativa, por isso que a alimentação, nessa altura do campeonato, né? Na fase que vocês estão mais novos, muito mais novos, adolescentes novas, né? Então, alimentação rica em leite, rica em produto lácteo, coalhada, queijo, né? Para poder fazer com que esta perda seja menos significativa. Então, você tem o gluconato de cálcio, você vai perceber que cada estrutura gluconato é ânion monovalente, observa. E o cálcio, como é um cátion bivalente, é natural que para eu poder me juntar ao cálcio bivalente, eu precisaria de ter dois grupos gluconato monovalentes negativos. Dois ânions monovalentes. Por isso que eu tenho duas estruturas gluconato para que juntas ao cálcio, formem o gluconato de cálcio, que é um sal insolúvel em água, em virtude da presença do cálcio, né? Apesar do número muito grande de hidroxilas na estrutura, é um sal que tem que ter algum tipo de dissolução especial para que ele possa, na forma de injetável, possa aparecer sem nenhum tipo de precipitado, tá? Então, esse gluconato aí, a pergunta é, o número total de átomos de hidrogênio presentes na estrutura do gluconato de cálcio é... Então, a pergunta serve para poder pegar, né? A pegadinha dos alunos menos avisados, em que o aluno vai contar só uma estrutura, o gluconato, só uma estrutura de um radical apenas ânion monovalente. Na verdade, para que seja gluconato de cálcio, eu tenho que somar todos os hidrogênios da estrutura, todas as duas estruturas ânion monovalente. Então, na estrutura de cima eu encontro 11 hidrogênios, todos concordam? E na estrutura de baixo eu encontro 11 hidrogênios, total 22 hidrogênios. Só a título de curiosidade, só para mostrar para vocês que isso é importante você saber. Deixa eu só escrever aqui. Como é que eu escrevo? Como é que eu escrevo? Está aqui. É só para lembrar que aqui, ó, existe 1, 2. Cadê o 2? Olha o 2. 2. Vai dar pau agora, programa? Tá de sacanagem, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A mesma coisa aqui embaixo, 11 mais 11, naturalmente, 22 hidrogênios. Tá? Toma bastante cuidado com isso, porque é uma questão fácil, mas pode ser relevante, né? Uma questão no final da soma dos pontos que você vai conseguir na prova, né? Errar uma questãozinha boba, assim, é perder ponto de graça.
Questão número 15 fala do petróleo, que é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo do craqueamento. Eu queria te chamar a atenção do craqueamento, essa palavra craqueamento aqui, ela é muito importante, tá? Por quê? Porque quando você retira do petróleo uma fração grande, quando eu falo fração grande, eu falo de alcano superior. Um alcano superior com 50 ou mais carbonos na sua estrutura. Qual é a utilidade dele? Nenhuma. Esta fração enorme, chamada fração de alcano superior, ela é inútil. Então, você leva esta fração numa caldeira industrial, coloca uma temperatura em torno de 800 a 1.200 graus Celsius nessa caldeira, e o calor extremamente alto vai polipartir essa estrutura em frações menores. Quais são as frações menores de um craqueamento de alcano superior? Resposta: alcanos e alcenos menores. Por que a gente faz isso? Resposta: porque sendo um alcano superior inútil para o nosso dia a dia, quando você fraciona esse alcano superior em partes menores, em alcanos e alcenos menores, significa dizer que os alcanos e os alcenos menores terão a condição de serem utilizados mais cotidianamente como materiais extremamente fundamentais para a nossa vida. Por exemplo, a partir do craqueamento do alcano superior, eu formo gás de cozinha, eu formo querosene, eu formo gasolina, eu formo óleo combustível, eu formo óleo lubrificante, eu formo outros tantos materiais que são utilizados, outras substâncias que são utilizadas no nosso dia a dia. Então, gente, esse craqueamento, que também nós conhecemos por nome de pirólise, tá? Craqueamento ou pirólise, a gente consegue tranquilamente considerar que essa estrutura seja uma estrutura de quase 100%, eu escrevi aqui, quase 100% de reaproveitamento de um material até então inútil. Então, o craqueamento ele serve para produzir alcanos e alcenos de cadeias menores, que tem uma finalidade prática para o nosso dia a dia. E o principal, a coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, o gás que se desprende desse processo chamado craqueamento, o chamado gás do craqueamento, né? O gás da pirólise, é o gás hidrogênio que se desprende, mas que você pode canalizá-lo. E além dos alcanos e alcenos inferiores, cadeias menores, que são produzidos, esse processo de produção de gás hidrogênio também é uma ótima para que o gás hidrogênio, como um bom combustível que é, possa ser utilizado como combustível também. Beleza? Então, o que ocorre nesse processo? A resposta é transformação de frações do petróleo em outras moléculas menores. Frações estas chamadas alcanos superiores. Quando eles são fracionados, eles formam moléculas menores na forma de alcenos e alcanos e alcenos de cadeias menores. E o gás que se desprende deste processo de craqueamento é o gás hidrogênio. Se alguém perguntar para você qual seria o tipo de encaixe que você daria para esse tipo de reação chamada craqueamento na comparação com adição, substituição e eliminação, a sua resposta seria uma reação de eliminação. Ou seja, de um só composto, eu produzo 2, 3, 4 milhares menores e, além disso, o gás hidrogênio. A resposta que você marca da questão número 15, resposta letra A. Beleza? Eu queria que vocês não confundissem a palavra craqueamento com a expressão destilação fracionada. Craqueamento é uma reação química
A destilação fracionada é um fenômeno físico de separação de componentes de uma mistura. Tranquilo, gente? Questão 16 fala que a pele humana está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave, quando está bem hidratada. Em contrapartida, quando está ressecada, perde a sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina ou glicerol e polietileno-glicol, 2 álcoois. Aqui, neste álcool, eu tenho 3 hidroxilas, e aqui neste álcool, no glicol, o glicol é assim, para quem não se lembra, o glicol é este álcool. É um álcool que tem 2 carbonos, etano, com 2 hidroxilas em carbonos vizinhos, etanodiol, também chamado de glicol, polietileno-glicol. Tá? Você vai perceber que tanto a glicerina ou o glicerol, né? Deixa eu só botar na minha tomadinha aqui, a minha tomada, na tomada, rapidinho, gente. Prontinho. Esqueci de botar na tomada aqui, já estava acabando a bateria. Então, tanto a glicerina como a etileno-glicol tem hidroxila. Se você usa alguma coisa como hidratante, significa que essas hidroxilas pertencentes às estruturas orgânicas serão capazes de se juntar a quem? A água. Por isso que é hidratante, porque se junta à água e permite-se que a pele absorva o creme, a pomada, né? Ou o que seja o material que tem o princípio ativo que você deseja, né? E a célula possa absorver tanto a água quanto o princípio ativo que está dentro do produto, no caso o creme ou pomada. Então a glicerina é um grande, o polietileno-glicol é um grande veículo que a gente chama na farmacoterapia, na farmacotécnica, melhor dizendo, a técnica de produção de fármacos. Então, o veículo que se usa é aquela substância que consegue realizar com a água ligações de hidrogênio, sendo, né, considerado um agente hidratante umectante, aquele que hidrata e umedece a pele. Que às vezes você hidrata a pele, mas não umedece ela, né? Não dá tempo hábil da célula poder absorver a água, né, através dos produtos que você passa. Então, a retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila, dos agentes umectantes, com uma umidade. Ora, grupos hidroxila com uma umidade, isso só pode ser feito através de ligações de hidrogênio. Porque tanto hidroxila quanto a água, através da umidade, são estruturas polares. Ou faz dipolo, ou faz ligação de hidrogênio. Vai fazer ligação de hidrogênio porque na água tem hidrogênio ligado ao oxigênio. E na glicerina e no polietileno-glicol também. Então a resposta que você tem que marcar é a letra E. Beleza? Eu só queria te chamar a atenção aqui para um detalhe. Esse detalhezinho aqui das outras alternativas, só para te chamar, como eu não te dei foi eu que dei essa matéria para você, foi a Milena, me parece. Aqui, ligação iônica é uma ligação intramolecular, é entre átomos. Ligações covalentes, ligação intramolecular, entre átomos. Então, só poderia ser força de London, só poderia ser dipolo ou ligação de hidrogênio. Pô. Força de London é o que nós chamamos de força de Van der Waals, ou dipolo induzido, dipolo instantâneo, né? Dipolo acontece entre moléculas polares e a ligação de hidrogênio vai acontecer entre moléculas polares, desde que tenha em sua estrutura hidrogênio ligado ao fã. Por isso que a resposta é a letra E. Então, nem pensar em falar ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica,
porque são ligações intramoleculares ou interatômicas, tanto faz. Já a questão 17 fala da grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia, que está relacionada a componentes alcalinos. Olha o que dá o cheiro ruim, olha. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre. Opa, uma substância ácida, que contém entre 3,5% a 5% de ácido acético, ácido carboxílico com 2 carbonos, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe. Gente, toda vez que eu falo em odor de peixe, se lembra de amina. Tá? Amina. Amina de baixa massa evapora rápido. Então, a amina de baixa massa lembra muito cheio de peixe. Já que a molécula da piridina, C5H5N, C5H5N, a molécula é assim, ó. Olha lá. C5H5N. Olha lá. Tem um parzinho de elétron, que vai fazer parte da ressonância. Se tem esse par de elétron no nitrogênio, ó, ele falou em amina. O nitrogênio da amina tem um parzinho de elétron aqui. E esse par de elétron ele pode ser emprestado. E na química, tudo que pode emprestar par de elétron no elemento central é uma base. As aminas são bases de Lewis. Ora, se as aminas são bases de Lewis, elas podem realmente ser neutralizadas por ação do ácido. Então, quando você vai ao banheiro fazer xixi, por exemplo, nós homens principalmente, pela própria formatação orgânica do nosso sistema reprodutor, que é externo, diferentemente das mulheres, que é interno. Então, o sistema urinário nosso sendo externo, quando o xixi sai da gente a uma temperatura de 36 graus, em torno disso, 35,8, 36,2, no intervalo como esse, a urina sai, você sabe que na urina tem a ureia, né? A ureia se decompõe, liberando amônia. A amônia sai na forma de gás, porque a temperatura do nosso corpo está acima da temperatura de 34 graus, que é a temperatura de ebulição da amônia. Então, o cheiro ruim do banheiro dos homens, por exemplo, não quer dizer que o banheiro das mulheres não tem um cheiro ruim, né? Mas o cheiro ruim do banheiro dos homens se dá exatamente por isso. Porque normalmente, quando a gente faz xixi fora do vaso. A gente faz xixi no mictório. Na mulher, não. A mulher vai fazer xixi no vaso sanitário. Tem água que já recebe a urina, que minimiza um pouco essa evaporação da amônia. E o pior não, e o melhor, para melhorar um pouco o odor, esse odor nauseabundo que fica no banheiro masculino, eles colocam limão cortadinho, né, dentro do mictório, para que quando o homem vai fazer o xixi, a urina, né, encontre o limão sendo ácido, ele pode um pouco diminuir um pouco, né, esse odor desagradável, aumentando um pouco o pH, né, da situação. Ou também, né, eu já falei isso várias vezes aí para vocês, não sei se vocês se lembram, é muito comum a gente chegar no banheiro fazer xixi, tem gelo, né, no mictório. O cara acha que aquele gelo ali é para, né, tem gente que até pega e bota na caipirinha, pelo amor de Deus, faz isso não. Você vai fazer xixi assim, num ambiente que tem gelo, o que vai acontecer? O xixi sai na temperatura normal do nosso corpo, vamos botar em média de 36, ele encontra o xixi, a temperatura né, na hora que encontra, ele dá uma baixada. Então ele vai retardar a evaporação da amônia. Por isso que com o gelo, a pessoa urinando exatamente no gelo, diminui um pouco aquele cheiro desagradável. Tem outro também que eles colocam, naftalina, que é uma amina. Né? Naftalina, alfa-naftilamina. É isso aqui, ó. A naftalina é assim, ó. O naftaleno, aqui, ó. Anel aromático, ficou feio pra caramba. Alfa-naftilamina. Isso é naftalina. Vou botar um N aqui bonitinho pra você. Então você imagina, você tem dois anéis aromáticos, já tem um cheiro forte, né? Mais uma amina, então tem um cheiro muito forte na naftalina. Quem já sentiu, né? Quem teve a oportunidade de já pegar a naftalina e sentir o cheiro, é bem forte. Então, quando o cara coloca a naftalina no vaso sanitário, gente, não é uma reação química, não é nem um processo químico, nem físico, nem químico.
é simplesmente uma espécie de sobreposição de odor. Fica um odor mais forte, que é a naftalina, sobre o odor um pouco menos forte do que a amônia, que dá um cheiro desagradável no banheiro dos homens. Tudo bem? Então, se alguém perguntar assim, qual é o processo físico que se usa para diminuir o cheiro, né, no caso do peixe? O processo físico chama-se incorporação de gelo, pelo abaixamento da temperatura e retardamento do ponto de ebulição da amônia ser atingido, por isso que ela não evapora tão rapidamente. Tá? E o processo químico é colocar limão, colocar alguma coisa ácida para poder, né, diminuir a substância alcalina, fazendo com que o composto forme um sal, que tem um pH neutro, o cheiro desaparece. Beleza? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Pará, Oi, Pina. pode falar de novo da amidina, por favor? Dá? Amidina. Naftalina que você falou? Desculpa, amidina, que você falou ali em cima, que é a base de Lewis. Ah, piridina. Desculpa, eu É confundi. porque eu escutei você falar, eu falei assim, uai, será que ele está falando naftalina? É porque a Eu falei, piridina é isso aqui, ó, é um composto aromático, Pina. Ele é assim, ó. Ele tem um anel aromático, tá? Mas só que ele tem um anel aromático heterocíclico. Olha lá, tem um nitrogênio aqui. Então ele tem essa ressonância, ó. Por isso que ele tem um hidrogênio, dois hidrogênios, três hidrogênios, quatro hidrogênios, cinco hidrogênios. Tem 5 carbonos, 5 hidrogênios e um nitrogênio. Olha só a fórmula molecular, olha lá. Então, como ele fala piridina, a própria terminação ina, você vai lembrar que isso aqui é uma representação de uma função nitrogenada. E esta ressonância aqui, ela acontece, ó. Então, é um caso de um composto aromático heterocíclico com ressonância, né? Então, esse cheiro desagradável aqui é o cheiro que lembra um peixe podre, tá? Aquele mau cheiro, realmente. O cheiro de peixe desagradável pra caramba. Então, como é uma estrutura básica, pelo fato de ter o nitrogênio possuindo um par eletrônico disponível, se esse par eletrônico ele é cedido, esse composto passa a ser considerado uma base segundo o conceito de Lewis. Ora, se ele é considerado uma base segundo o conceito de Lewis, nada melhor do que colocarmos um ácido para poder neutralizar essa base. Se entendi. imagina, o ácido, Pina, é muito legal isso, é muito legal você me perguntar, porque eu acabo enfatizando, né, uma coisa que realmente é uma questão de Enem, essa questão é questão de Enem. 0,14, olha a faixa de pH. Cara, se eu tenho a mina está nessa faixa aqui, ó, na faixa do pH básico, correto? Se eu jogo um ácido, a tendência dele é diminuir, porque a tendência é se transformar num sal, e o sal tem um pH próximo de 7. Então, o fato de você jogar o ácido, você vai jogar muito H+ no meio, né? E vai fazer com que o pH diminua, porque quanto maior for a concentração de H+, menor vai ser o valor do pH. Lembra, pH é menos log da concentração de H+. É 1 sobre a concentração de H+. Então, se você aumenta a concentração de H+, pela adição de ácido, você tende a diminuir o pH. Entendeu, querido? Não sei se deu para entender. Valeuzão, Pará. Beleza. Então, olha só, a eficiência do uso do vinagre, nesse caso, se explica pela letra A, sobreposição de odor? Não, é uma reação química, né? Solubilidade da piridina? Não, muito pelo contrário, não vai ter solubilização ali, vai ter reação química. Solubilização é um processo físico. Letra C, inibição da proliferação das bactérias? Pô, não falou nada no texto. Que bactéria, pô? Letra D, degradação enzimática da molécula de piridina. Pelo amor de Deus. A letra E fica melhor, né? Reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, exatamente pelo fato do ácido acético ser um ácido, e a piridina ser uma base que resulta em um composto sem mau odor, exatamente porque o pH fica próximo de 7. Aí o cheiro desaparece. Legal? Entendido essa questão, gente?
questão 18, deixa eu só apagar isso aqui, que ficou para não atrapalhar a gente. A questão 18 fala assim, os herbalistas chineses utilizam há mais de 5.000 anos, nossa senhora, e cultura, hein? Mais de 5.000 anos, o extrato da planta Mawang, que é usado no tratamento da asma. Né? Quem tem asma aí sabe o que é sofrer, né, com esse processo da asma aí. Beleza. Um dos componentes ativos nesse extrato, é a efedrina. Efedrina, só a título de curiosidade, é a substância usada pelo Maradona na Copa de 94, né? Aproveitando aí, infelizmente, a morte do Maradona. Em 94, o Maradona foi banido do futebol, porque ele colocou efedrina, misturou naquele soro nasal, aquele soro para fazer dilatar, né? O cara que tem, ele é dependente do Sorine, por exemplo, ele misturou no Sorine efedrina. Naturalmente ele vasodilata os vasos, o oxigênio ele passa mais rapidamente, você tem um ganho muscular maior. Então ele foi pego no exame antidoping, não foi à toa, né? Naturalmente alguém já tinha dedado para a FIFA, e quando deu positivo ele foi banido naquele jogo. Ele já tinha sido pego com cocaína no sangue, na urina. Então, a partir dali, o Maradona, né, foi banido, foi o último jogo que ele teve a oportunidade de jogar oficialmente, né, pela seleção da Argentina, e nesse jogo a Argentina ganhou de 3-1 e um gol dele. Eu lembro direitinho que quando ele fez o gol, foi para a câmera com uma raiva, com uma cara assim, um ódio tão grande, que ele estava deformado o rosto dele, assim, de tanta raiva, não sei, né? Talvez seja por conta da FIFA, que já estava pegando o pé dele, e todo mundo pegando o pé dele, porque ele era usuário de droga realmente, e tinha, né, falado para todo mundo que não conseguia, né, largar as drogas, e logicamente a FIFA ficou de olho nele nessa situação. Então essa efedrina, ela tem na sua estrutura um grupo álcool. Observe que esse álcool aqui é um álcool secundário, é um álcool que sofre oxidação, que se transforma em cetona, e tem uma amina secundária. Observe que uma amina secundária é aquela amina onde eu tenho dois grupos ligados ao carbono, dois grupos radicais orgânicos. Só para você lembrar que nós temos a amina secundária de uma força básica muito maior do que a amina primária, e por sua vez tem uma força básica muito maior do que a amina terciária, que por sua vez tem uma força básica muito maior do que a amina aromática. Eu queria que vocês não esquecessem isso, tá? Vou escrever aromática aqui que não está escrevendo. Escreveu. Mal e porcamente, mas escreveu. Então, a amina aromática, ela que tem menor força básica, por quê? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. É a que tem menor força básica, por quê? Por causa do efeito indutivo dela. O efeito indutivo da amina aromática é um efeito indutivo menos I. Vê se você lembra disso. Esse, por exemplo, eu tenho aqui a anilina. Isso aqui já caiu na prova da UERJ, aí, Sara, caiu na prova de Valença, prova de faculdade particular, caiu em prova da USP. Isso cai sempre. O Rio de Janeiro ama essas coisas de efeito indutivo. Esse anel aromático, ele possui um efeito indutivo menos I. Se ele tem um efeito indutivo menos I, é natural que ele puxe os elétrons para si. Então, se alguém perguntar para esse par de elétrons assim, ô par de elétrons, será que você pode sair aí do nitrogênio, pode ser emprestado para mim? Aí o par de elétrons vai falar para você, pessoal, eu saio, mas primeiro eu vou dar uma voltinha, né, em todo o processo de ressonância dentro do anel aromático para depois sair. Você me espera? Não vou te esperar não, você custa sair. Poxa, isso vai implicar em quê? Ora, se você custa sair da molécula, você passa a ser uma base muito fraca. Então eu já vi em prova, na prova de Valença, o cara colocando uma amina secundária, ele colocando uma amina primária, uma terciária e uma aromática, e perguntando na prova assim, qual que é a amina mais ácida? E teve gente, numa prova aberta, e teve gente que não respondeu. Ora, a amina mais ácida é aquela menos básica. Não existe amina ácida.
É uma contraposição à palavra básica. Se eu falei qual que é a mais ácida, naturalmente seria a menos básica, tá? Só para lembrar. A efedrina é um ácido inorgânico forte? Pelo amor de Deus, ácido inorgânico forte? Ácido inorgânico forte? Qual que é um ácido inorgânico forte? Só para você lembrar. Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, são ácidos fortes, ácido nítrico. Não existe ácido orgânico forte. Os ácidos carboxílicos, os ácidos sulfônicos, podem até ter um valor de Ka, uma força ácida razoável, mas nunca mais ácidos do que os compostos inorgânicos. Nunca, nunquinha, jamais. A letra B, possui a função orgânica amina? Sim, amina secundária, está aqui. E em solução aquosa apresentará pH básico. Perfeito. Por que eu não levei em consideração o álcool, Fará? Por que eu não levei em consideração o pH do álcool? Porque o álcool ele é anfótero. Então você pode considerar como se fosse um pH neutro. A água tem uma força ácida maior do que a do álcool, só para vocês terem noção. Portanto, se eu jogo isso aqui na água, esse composto, é natural que esse composto sofra uma ionização em presença de água e libere hidroxila. Se a hidroxila vai ser liberada, certamente ele vai ter um pH básico entre 7 e 14. Resposta correta, letra B de bola. Tá? Essa é a resposta correta. A letra C não tem nada a ver, porque ele fala que é amida, não tem nada de amida ali. A letra D fala que a função orgânica é álcool, tá certo. E em solução aquosa apresentará pH ácido? Não. 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 Álcool e água. O que é mais forte? A água. Eu falo sempre isso para você lembrar que o pH do álcool nunca vai ser ácido. E letra E é uma base inorgânica forte. Pelo amor de Deus, as bases inorgânicas fortes são aquelas da família 1A, né? E algumas da família 2A. Lembrando que hidróxido de magnésio, que está na família 2A, é uma base que poderia ser considerada forte, mas excepcionalmente o hidróxido de magnésio representa uma base fraca e insolúvel em água. Por isso que o hidróxido de magnésio é usado como antiácido. Guarda isso, tá? Sara, para o UERJ, hein? Bases que são usadas como antiácidos são bases insolúveis e fracas. As bases curuzes, eu estou tentando escrever aqui, não estou conseguindo escrever direito hoje. As bases que são usadas como antiácido são as bases insolúveis e fracas. Quais são? Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. São as duas bases consideradas bases fracas, insolúveis em água e capazes de serem usadas como antiácidos. Imagina você tomar uma base forte para poder usar como antiácido. Imagina você tomar soda cáustica para diminuir a acidez do seu estômago. Você nunca mais vai ter acidez de estômago, você nunca mais vai ter estômago. Questão 19 fala do principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, que é chamado de isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Pô, cetona tem várias utilidades, né? Cetona tem várias utilidades. O fenol é muito utilizado, né, ele na forma pura, como ácido, como um desinfetante doméstico, por exemplo, usado na tintura. O fenol, lembrando a vocês, ele sofre fácil oxidação e se transforma em uma dicetona. Ele se transforma numa quinona. Queridos, esse fenol, eu falei isso para a Rafa no exercício que ela me pediu para fazer. Esse fenol, ele realiza a ligação de hidrogênio. Realiza. Só que a preferência não é a realização de ligação de hidrogênio.
O fato dele fazer ligação de hidrogênio e ter na sua cadeia 6 carbonos o impede de ser solúvel em água. Então, o que vai prevalecer no fenol é essa parte aqui, ó, que é uma parte apolar. Essa parte apolar aqui, ó. Esta parte apolar, que é capaz de se juntar a uma outra substância qualquer, através de forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals, ou seja, utiliza-se a parte apolar do fenol para permitir que ele seja solúvel em algo que também tenha uma parte apolar. Ah, eu quero dissolver o fenol na água. Vai querendo. Ah, Fará, mas você disse que o fenol faz ligação de hidrogênio. Faz, ué. Mas para ele poder ser considerado solúvel em água, ele tem que ter até 3 carbonos na sua cadeia. Ah, então quer dizer que se eu pegar este composto aqui, né, eu estou tentando representar um composto e não estou conseguindo aqui, porque hoje está feia a coisa para escrever aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Bem devagarinho, olha lá. Bem devagarinho, olha lá. Bem devagarinho, olha lá. Cetona. A minha cetona tem isso aqui, ó. Tem essa característica. Cetona com outra cetona não faz ligação de hidrogênio. Cetona com água faz ligação de hidrogênio. A cetona tem esse setor aqui, ó, formado por carbono de hidrogênio. Se a cetona tem esse setor formado de carbono de hidrogênio, esse setor é um setor apolar. Cara, se eu pegar o fenol e tentar dissolver na água, eu consigo? Não. Porque a água não tem um setor polar interessante. Apolar, quer dizer, a água não tem um setor apolar na sua composição. A água só tem um setor polar, que é a hidroxila, que está ligado. São dois hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, se eu pegar esse fenol aqui e tentar dissolver na cetona, eu consigo. Porque a parte apolar do fenol vai se juntar perfeitamente à parte apolar da cetona. Aí eu terei uma mistura homogênea. Então, quando eu formo, eu participo dessa reação toda essa reação aqui ela é feita. Toda essa reação aqui ela é feita. Beleza, está feita a reação. Eu produzi o que aqui, Fará? Eu produzi fenol e acetona no mesmo recipiente. No mesmo recipiente. Aqui eu tenho o recipiente. E aqui foi produzido cetona e fenol. Mas quem é a cetona? Quem é o fenol? Eu não sei, ué. Os dois são solúveis. Solúveis através de uma interação chamada força de Van der Waals, através das suas partes apolares. Se é uma mistura homogênea, eu só posso separar por destilação, pô. Ah, eu quero separar por filtração. Qual dos dois componentes é sólido? Eu quero separar por ventilação. Qual dos dois componentes é sólido? Eu quero separar por decantação. Eu não sei a densidade, bicho. O cara falou que os dois compostos são formados ao mesmo tempo. Então não falou nada de densidade, você não usa decantação. Evaporação, como é que eu vou evaporar? Essa mistura é homogênea e as substâncias são muito solúveis entre si. É claro que eu vou usar a destilação fracionada. Queridos, vai uma dica boa para vocês. Falou em mistura envolvendo compostos orgânicos, desconfie. A mistura sendo homogênea, utilize destilação fracionada, porque é muito comum os compostos terem pontos de ebulição próximos. Se eu tivesse um sal com a água misturado, formando uma mistura homogênea, esta separação, sal e água, pelo fato de terem, as duas substâncias, pontos de ebulição bem diferentes um do outro, aí eu usaria a destilação simples. Mas no caso de compostos orgânicos, lembre-se do petróleo, a gente usa sempre a destilação fracionada. A resposta do 19, portanto, letra E. Tá tudo bem aí? Tá todo mundo quietinho? Nenhuma pergunta? Estou me sentindo o máximo aqui. Estou me sentindo o melhor professor do mundo aqui, hein? Aline Tinoco, nenhuma dúvida. Daira, nenhuma dúvida. Thalia, nenhuma dúvida. Tá tudo bem? Léo, nenhuma dúvida. Charazinha Falso, nenhuma dúvida. Rafael Barberic, nenhuma dúvida. Questão 20. Um dos grandes problemas de poluição mundial é o descarte de detergentes não biodegradáveis nos rios. Não biodegradáveis. Cadeia ramificada.
Cadeia ramificada. Cadeia ramificada, não biodegradável. Os detergentes não biodegradáveis formam densas espumas que impedem a entrada de oxigênio na água e com isso afeta a vida das espécies aeróbicas aquáticas. Lógico, né? Aqui não tem crase, não. Para resolver ou amenizar esse problema, surgiu o detergente biodegradável. Biodegradável, não tem ramificação? Não tem ramificação. Observa a cadeia aqui. Observa essa cadeia aqui. Essa é uma cadeia normal, não ramificada, a qual sua estrutura pode ser observada abaixo. Então, é biodegradável por conta dessa cadeia. Ela tem que ser uma cadeia com 10 ou mais carbonos, cadeia normal. Tá? Pode ser insaturada? Pode, mas normalmente não é. Mas ela tem que ser normal. Para ela ser biodegradável, ela não pode ter ramificação. Outra, falou em detergente, desconfie. Tem que ter benzeno, tem que ter benzeno. E esse grupo aqui, ó. O detergente, ele é derivado deste grupo, queridos. Do grupo sulfônico. Grupo sulfônico. O detergente, ele é derivado do grupo sulfônico, onde você tira o hidrogênio ionizável do grupo sulfônico e coloca em seu lugar. Ó, se eu tirei o hidrogênio ionizável, essa estrutura vai ficar com carga negativa. Ele vira o que a gente chama de sulfonato. E a gente coloca um metal alcalino no lugar dele, do hidrogênio. Por que alcalino? Primeiro, porque ele tem carga +1, como o hidrogênio que sai. E segundo, porque sendo alcalino, ele se torna solúvel em água. Todo sal formado por metal alcalino é solúvel em água, independente do tamanho da cadeia. Fará, eu posso usar qualquer metal alcalino? Pode. Inclusive, o radical amônio. Pintou amônio, você pode ter certeza que, apesar de não ser formado por metais, o grupo amônio é iônico. Ele é capaz de formar uma ligação iônica com quem esteja ligado a ele. Tudo bem? Letra A, com relação aos detergentes biodegradáveis de cadeia normal, pode-se afirmar que sua cadeia carbônica saturada apresenta somente uma ramificação? Não tem ramificação nenhuma. Letra B, sua estrutura apresenta uma porção polar e uma apolar? Sim. Polar é essa da ligação iônica, onde tem os polos. Apolar é onde tem a parte formada exclusivamente de carbono e de hidrogênio. Essa parte apolar é lipofílica. E essa parte polar é hidrofílica. Beleza? Por isso que ela se dá bem tanto com a gordura quanto com a água. A ligação que é feita com a gordura é chamada de força de Van der Waals. Apolar com apolar. E a ligação desse detergente com a água é chamada de íon dipolo elétrico. A letra C. O anel aromático é monossubstituído? Não, ele é dissubstituído. Então, 2 substituições no anel aromático. A letra D. A parte apolar apresenta uma cadeia insaturada? Não, cara insistente. A cadeia ali é saturada, está errada. E letra E. A porção sulfônica apresenta uma ligação metálica? Não, é iônica. Por isso que a resposta da número 20 é letra B. Ô, Fará, Oi, meu bem. eu fiquei na dúvida nessa D aí, a parte apolar apresenta uma cadeia insaturada, porque o anel aromático não considera, não? Não, não considera não, Rafa. Por quê? Por quê? Olha só, deixa eu mostrar aqui. Porque para que você possa ter um detergente, você tem que partir do benzeno. Depois que o benzeno reage com ácido sulfúrico, você passa a ter essa estrutura aqui, que é o ácido benzeno sulfônico. É desta estrutura que você começa a incluir grupamentos a ponto de fazer com que ela possa vir a ser um detergente. Então, esta parte aqui é como se fosse o grupo funcional inteiro, entendeu? O anel aromático ligado ao grupo SO3 é como se fosse a parte
que identifica o grupo funcional que vai originar o detergente. Aquilo que você vai colocar no anel que vai ser considerado parte apolar. Você viu que eu circulei aqui parte apolar? Só a parte correspondente à cadeia aberta lá. E a qualidade do detergente, Rafaela, vai estar intimamente ligada a quê? Ao número de carbonos da cadeia. Quanto maior for o número de carbonos na cadeia aberta, melhor vai ser a interação com a gordura e melhor a qualidade do detergente. Tá? Então você não considera o anel aromático. Repito para você, Rafa. Ó, vou escrever aqui. Ó, vou escrever aqui. Eu tenho dois tipos de detergente, Rafael. Um detergente SO3 negativo, preso a um metal alcalino. Esse é um detergente. Aqui, Rafa, não é só isso que caracteriza um detergente. Nós somos obrigados a ter um anel aromático. E para ser detergente efetivamente, eu tenho que ter uma cadeia que vem aqui, ó, e vem embora. Tudo bem? E eu posso ter um detergente que tenha este grupo aqui, queridinha. É meio canto de livro, mas como você está me perguntando, não me custa te responder, claro. Aqui, ó. Olha o nitrogênio fazendo 4 ligações. Aqui vem uma cadeia enorme, 10 ou mais carbonos, sem ramificação, uma cadeia graxa. Então, essa estrutura vai ficar carregada positivamente e virá aqui um cloro, por exemplo, carregado negativamente. Então, eu posso ter um detergente, Rafaela, à base de ácido sulfônico, eu chamo de sulfonato, aqui, ó, é isso aqui. Mas eu posso ter também um detergente à base de amônio, que é um sal de amônio quaternário. Quando eu falo quaternário, é porque o amônio terá que estar fazendo 4 ligações. Quando eu falo que o detergente é sulfônico, ou seja, ele é derivado de ácido sulfônico, você vai perceber comigo que o elemento mais eletronegativo dessa estrutura é o oxigênio, não é? Se o oxigênio é o mais eletronegativo e ele está com carga negativa, eu falo que esse detergente ele é aniônico. Aniônico, derivado de quem? Aniônico. Pô, tá difícil escrever hoje aqui, cara. Aniônico, derivado de quem? De um ácido. Bota um acento aqui. Agora, dá uma olhadinha nesse detergente que eu fiz aqui embaixo. Esse detergente, ele tem o nitrogênio como elemento mais eletronegativo do pedaço aqui. E esse nitrogênio como mais eletronegativo, ele carrega consigo uma carga positiva. Então, esse detergente, ele passa a ser chamado de detergente catiônico. Eu não vou escrever catiônico, não, você já sabe. Porque é um detergente derivado de base. Lembra que a amina é base? Então, eu posso ter um detergente que funciona em pH ácido e tem um detergente que funciona em pH básico. O detergente tradicional que nós temos na nossa casa, detergente, o ODD, Minerva, IP, Minuano, ele vai limpar a gordura que tem um caráter alcalino. Então, esse detergente que nós usamos em casa, ele é aniônico. Agora, se a minha intenção é usar um detergente para limpar algo ácido, eu tenho que ter um detergente de caráter básico, ou seja, de origem básica, ou seja, de origem amina. Por isso que a gente usa um detergente catiônico. Mas sempre a parte apolar é a parte exclusivamente aberta, tanto do detergente catiônico quanto do detergente aniônico. Eu fiz uma confusão louca ali porque eu não estou conseguindo escrever direito com essa canetinha, tá, Rafa? Você entendeu, querida, essa confusão que eu arrumei aqui? Eu entendi sim. A Maria Fernanda está querendo saber se o gluconato de cálcio é insolúvel. Se o gluconato de cálcio é insolúvel. Do jeito que está ali, é um sal da família 2A. Se você pegar o gluconato de cálcio e colocar numa água comum, normal, a temperatura normal, ele vai ser considerado um sal com precipitação, apesar do número de grupos hidroxila ser muito alto.
Entretanto, para ele ser usado como injetável, ele não pode ter nada insolúvel, Fefe. Por isso que se coloca um solvente adequado, além da água, uma espécie de purificação maior do solvente, né? Coloca-se uma substância que não causa nenhum transtorno a nós, seres humanos que usamos isso, para fazer com que este sal seja mais solúvel em água e não cause nenhum tipo de formação de cristais no finalzinho. Você imagina se injetar na pessoa uma solução com um precipitado qualquer, né? Vai causar um transtorno muito grande na musculatura da pessoa quando você tentar injetar isso, né? O precipitado. Mas, de um modo geral, eu quis ser muito específico e acabei enrolando. Se alguém perguntar para você, o gluconato de cálcio, ele é solúvel em água? Você pode dizer que sim. Por quê? Porque se ele é usado como injetável, ele tem que ser solúvel em água. Mas não é assim, desse jeito, não. Mas a título de prova, você pode dizer que ele é solúvel em água, sim. Tudo bem? Fefe, se você não tiver entendido, você me fala depois, tá? Me fala aí que eu ajudo. Pará. Oi, querida. E o detergente neutro? O detergente neutro, ele fala que é neutro, mas não é neutro, não é nada, né? Quando ele fala que é neutro é porque a tendência é usar um metal menos alcalino, Aline. Porque se você tem, olha, bota aqui, foi a Aline que me perguntou? Foi sim. Aline, você tem lítio, você tem sódio, você tem potássio, a família é um A. Se você parar para pensar, quanto mais lá embaixo o metal estiver, mais fácil ele vai liberar hidrogênio. Desculpa, elétron. E quanto mais eletropositivo ele for, mais básico vai ser o composto do qual ele faz parte. Por isso que NaOH e KOH, o KOH é mais forte do que o NaOH. Ele dissocia mais rápido. Então, se o cara que é o produtor lá do detergente, ele vai usar sódio, mas ele quer diminuir um pouco se você quer fazer com que esse composto seja mais neutro, você vai usar um componente para poder minimizar aí a dissociação desse sódio no momento que ele estiver em contato com a água. Então você vai ter uma mistura de um componente como se fosse um efeito tampão, que não vai permitir que a substância seja tão alcalinizante assim. Ele vai jogar mais para um pH neutro. Aí já é uma espécie de segredo industrial, porque os componentes neutralizantes, né, são específicos daquele grupo de pesquisa de cada indústria que lança um produto no mercado. Tá? Mais ou menos isso. Não sei se eu te enrolei. Questão 25. Meu Deus, 5h30 já, cara, passou rápido. Questão 25 não, questão 21. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência da sua solubilidade, claro, né? Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis, saiu errado ali, por favor, corrija, tá? As vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas por sua carência. Ou seja, aquela vitamina hidrossolúvel você tem que tomar todo dia, porque ela sai no xixi, né? Ela sai no suor, ela sai no cocô. Então você tem que tomar todo dia, você tem que usar todo dia. Por isso que a alimentação bem feita, balanceada, com muitas frutas, né, repõe facilmente as vitaminas que você precisa. Composto número 1, você vai perceber que nesse composto número 1 eu tenho uma só hidroxila, que é um grupo capaz de realizar ligações de hidrogênio, um número muito maior de carbonos e hidrogênio, significa que essa vitamina ela é mais apolar do que tudo. Então eu falo que ela é lipossolúvel. Se você olha esse composto número 2, também eu tenho só 2 componentes eletronegativos, oxigênio, né, contra vários carbonos na estrutura da vitamina, caracterizando assim uma vitamina apolar, ou seja, lipossolúvel. Esta vitamina não. Observe que o número de carbonos comparado ao número de grupos que realizam ligações de hidrogênio é menor proporcionalmente. Portanto, esse composto é muito mais polar,
tendo maior número de grupos que realizam ligações de hidrogênio do que carbono presentes na estrutura. Esta é uma vitamina hidrossolúvel. A vitamina número 4, ela tem um só grupo hidroxila e o restante carbono e hidrogênio. Não posso nem, né, questionar isso, porque ela é completamente apolar. E essa vitamina aqui, ela tem um grupo éter, né, e o resto hidrogênio e carbono, completamente apolar. Portanto, a única vitamina que você tem que usar diariamente para fazer a reposição diária é a vitamina lipossolúvel número 3. Essa é a pergunta que está sendo feita. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária é a letra C, número 3. Mais fácil, né? Questão número 22. Os protetores solares são os protetores solares são formulações que contêm dois componentes básicos. Os ingredientes ativos, são chamados filtros solares, e os veículos. Dentre os veículos, os cremes e as loções emulsionadas, olha lá, cremes e loções emulsionadas. Toma cuidado com essa palavra. A emulsão é aquela situação onde você tem um componente polar e um componente apolar misturados. Então, a emulsão é provocada pela ação de uma substância capaz de se juntar ao mesmo tempo a uma substância polar, no caso a água, a uma estrutura apolar, no caso óleo ou gordura. Ao mesmo tempo. São os mais utilizados por associarem alta proteção à facilidade de espalhamento sobre a pele. É como se fosse um detergente ou um sabão. Uma emulsão pode ser obtida a partir da mistura entre óleo e água. Olha só. Por meio de ação de um agente emulsionante. Beleza? O laurato de sacarose, por exemplo, é um agente emulsionante utilizado no preparo de emulsões. Olha só essa estrutura, gente. Olha essa estrutura aqui. Olha esse pedaço da estrutura aqui, olha. Como é que ela é? Muito apolar. Essa é uma estrutura grande, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Esta parte, ela é uma parte lipofílica, ela é apolar. Agora, olha só esse setor aqui, olha a quantidade de grupos hidroxilas capazes de realizar ligações de hidrogênio. Então, esse setor é um setor muito próprio, né, muito apropriado para se juntar à água, formando, assim, uma mistura muito bacana com a água. Então, eu tenho este veículo que faz uma emulsão. Ele, ao veículo aqui, ele permite se juntar à gordura, né? E permite se juntar à água ao mesmo tempo. É o que a gente chama de micela, né? Lá no detergente, lá no sabão. A ação emulsionante do laurato de sacarose deve-se à presença de quê? Letra A. Grupos de hidroxilas que fazem ligações de hidrogênio? Sim, mas não é só do grupo hidroxila. Ele tem que ter os dois grupos. Letra B. Uma longa cadeia carbônica que o torna solúvel em óleo? Sim, só que não é só isso. Não é só uma longa cadeia carbônica que o torna solúvel em óleo. O certo seria juntar as duas alternativas A e B numa só, né? C. Uma longa cadeia carbônica que o torna solúvel em água? Para, né? Quanto mais carbono a cadeia tiver, menos solúvel em água ele será. Letra D. Grupos hidrofílicos e lipofílicos que o tornam solúvel nas fases aquosa e oleosa. Certinho. Essa é a resposta correta, a letra D. A letra E está errada porque grupo hidrofóbico não pode ser solúvel na fase aquosa. E é quando eu falo que é lipofóbico, a fobia, a aversão, não pode ser solúvel em óleo. Portanto, a resposta, letra D de dado. Beleza? Falei demais, né? Cadê vocês? Cadê vocês? Volta aí. Ô, gente, para a próxima aula, no nosso último encontro antes do revisional lá de janeiro, então eu queria ver se vocês podem marcar para mim as questões que vocês têm mais dificuldade, até a questão número 80 para a próxima aula. Ao invés de eu ir fazendo na sequência, eu esperar vocês escolherem, né, naturalmente,
as questões que vocês apresentam dúvida, ou as questões que vocês gostariam que realmente eu tivesse, né, tivesse vontade, quisessem que eu fizesse, né, gostariam que eu fizesse. Tá? Nossa, parou tudo aqui. Tá legal? Se vocês tiverem dúvida algumas em especial, se vocês quiserem fazer contato comigo pelo WhatsApp, fique bem tranquilo. Bem tranquilos, podem perguntar à vontade. O Léo está me perguntando umas coisas aqui, agora que eu estou vendo. Nesse caso, tem que ser um ácido forte, né? Porque a ressonância confere estabilidade à piridina, tem que ser ácido forte. Normalmente, ácido clorídrico. Mas como você quer usar, por exemplo, né, no caso do peixe, por exemplo, você quer comer o peixe, você pode usar um ácido mais brando, porque o peixe não está estragado, aí você tem que comer ele, né? Mas um vinagre de alta concentração, até 5% em título. Alguém pode perguntar sobre o gluconato de cálcio insolúvel? Maria Fernanda, realmente, pode falar que ele é solúvel, tá? Por ser usado como injetável, na forma de injetável. Exatamente, mesmo fazendo. Essa é a minha colocação para você. Se eu te levar para o laboratório, te der o gluconato de cálcio e pedir para você solubilizar na água, você vai ver que você vai ter uma certa dificuldade, tá? Por isso que no processo de formação de injetável, você tem que colocar um algo mais que possa permitir que ele se torne solúvel. Mas a título de prova, se perguntar se ele é solúvel em água, você fala que sim, exatamente pelo gluconato, que tem um número grande de grupos de hidroxila, apesar de estar ligado ao metal da família 2A. Beleza? Grande beijo. Torço para minha netinha nascer essa semana para eu poder vê-la aqui. E na segunda-feira a gente encerra tudo, tá? Beijo, fica com Deus. Tchau, Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Farol. Um abração. Obrigado, Pena. Tchau, Fará. Fica com Deus. Beijo, fica com Deus, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Fará.